E novas mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, citou o senador Jacques Wagner como ponte para enviar um recado ao presidente Lula. Os diálogos foram obtidos pela PF durante diligências na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras deflagrada na última quinta-feira. Nas conversas, Vorcaro e Fernando Mascarenhas Filho, diretor comercial do Banco Master, comemoraram a proximidade com o governo federal. O diretor afirma que enviaria o material para Jacques Wagner e para o publicitário Guilherme Sodré, apontado pela PF como operador financeiro e amigo próximo do senador. Para os investigadores, as mensagens provam que o banqueiro tinha acesso direto ao líder do governo no Senado para defender os interesses da instituição financeira. Jacques Wagner nega qualquer relação com Daniel Vorcaro e afirma que não pode ser responsabilizado por conversas de terceiros. Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. E eu vou te mostrar aqui quem é. E a Polícia Federal continua sem dar folga pro governo Lula. Dia de alegria. A manchete que estampa a capa do Estadão de hoje é um verdadeiro pesadelo pro Lula. Você vai entender por que o Lula tá perdendo o sono. Porque o Wagner, ele não era um senador qualquer pro Vorcaro. Olha o que a Polícia Federal encontrou também, segundo o Estadão. Num diálogo de julho de 2024, o Vorcaro pede para uma informação chegar a Lula e a base aliada. E o interlocutor responde isto aqui. Vou mandar então para o tio Giga e Jacques. Jacques é o Wagner. Giga, segundo a Polícia Federal, é o Guilherme Sodré, um publicitário baiano apontado como operador financeiro do senador. Ou seja, para a PF, o Wagner era a ponte do banqueiro para falar direto com o presidente da República, com Lula. E tem mais. Os investigadores apontam que o Vorcaro ele marcava encontros com o Wagner e ele tinha acesso direto ao celular dele. Ou seja, com a pessoa que era ponte para a informação, para a conversa, para a análise chegar no Lula. Pense então no tamanho disso. O dono de um banco que virou caso de organização criminosa com um canal aberto até Lula. E todo mundo sabe que na hierarquia petista existem poucas pessoas tão poderosas como Jacques Wagner, amigo pessoal de Lula há mais de 40 anos, um dos poucos homens que hoje em dia ainda dizem não a Lula. Aliás, quando Lula estava preso aqui em Curitiba em 2018, saudoso tempo, depois que nós condenamos Lula na Lava Jato, ele pediu a Jacques Wagner que fosse candidato a presidente contra o Bolsonaro. Mas Wagner declinou o convite e por isso Lula destacou Haddad para a missão. E é aqui que entra a terceira peça, a que explica o desespero do Planalto. Com a investigação batendo na porta do amigo de 40 anos, o Lula está irritadíssimo e ele já calcula tirar o Wagner da liderança do governo no Senado. E segundo a Bela Megali, publicou lá no Globo, são dois os motivos que mais enfureceram o presidente. O primeiro, Wagner tinha garantido pessoalmente ao Lula que não tinha nada que comprometesse ele com o Vorcaro. E a Polícia Federal mostrou o oposto disso. O líder do governo mentiu na cara do próprio chefe. Ou eles estão fazendo tudo de jogada ensaiada? Conta aí pra mim o que você acha. Lembra que Lula também teria brigado com o Zé Dirceu no Mensalão? E depois estavam lá, abraçadinhos, tudo junto e misturado. Talvez seja só um jogo de cena, né? Vamos lá pro segundo ponto. O Wagner, ele foi a Band News e sem combinar com o presidente, supostamente. Ele expôs até o telefonema que o Lula fez para ele, Jacques Wagner, depois da operação, apoiando Jacques Wagner. Ou seja, Lula defendeu o parça do Vorcaro. E o Wagner ainda avisou que ele só sai da liderança se o presidente mandar. Disse isso na entrevista, peitando Lula ali em público. Ou seja, não é solidariedade, é cálculo de sobrevivência. Quando o próprio Lula corre para se afastar do aliado mais antigo que ele tem, ou pelo menos manda esse recado na imprensa, é porque a água já está batendo no pescoço dele também. Olha então o desenho que se forma, uma propina montada com uma linha de montagem, um banqueiro com um canal direto até Lula e o presidente correndo para jogar o amigo de 40 anos para fora do barco, jogar na fogueira. Agora a pergunta que fica é: esse caso vai parar apenas em Jacques Wagner ou pode atingir diretamente o coração político do governo Lula? Porque quando um banqueiro investigado, mensagens apreendidas e nomes fortes de Brasília aparecem na mesma história, uma coisa é certa: isso ainda vai render muito. Comenta aqui. Você acha que isso vai virar uma crise grande para o governo ou vai acabar em mais uma investigação sem consequência?